Mais de 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. E as mulheres, além de serem a maioria das usuárias, são também as que cuidam, que estão nesse papel de cuidado de seus companheiros, das crianças, dos idosos, né, de seus familiares. Falar de saúde é falar sobre o cuidado e sobre o direito à vida de nós mulheres. A Mayara Penina é jornalista e faz parte de um coletivo de jornalismo independente chamado Nós Mulheres à Periferia. O grupo lançou uma série de reportagens especiais sobre o SUS e as mulheres às periferias. O SUS é um direito de todos os brasileiros e está sendo fundamental no combate ao coronavírus no Brasil. Mas você sabe como ele nasceu e por que ele é tão importante? E quais são os problemas a serem superados? Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Você sabia que antes do surgimento do SUS, nem todo mundo tinha direito a atendimento à saúde? Antes da criação do SUS, apenas aqueles que tinham emprego formal e carteira assinada e, portanto, estavam inseridos no mercado financeiro de trabalho é que tinham acesso à saúde. Até ali, o serviço não era oferecido diretamente pelo Estado, mas por meio de alguns fundos de aposentadoria. O resultado disso era a intensificação das desigualdades, já que só tinha direito aos cuidados no setor quem contribuía com a Previdência. Ou seja, quem não tinha carteira assinada não tinha direito à saúde. Quem conta essa história é a Jéssica Moreira de Perus, na zona noroeste de São Paulo. O SUS foi criado oficialmente só em 1990, mas a Constituição Federal de 88 já garantia que a saúde era um direito de todos e um dever do Estado. Muito importante ter um sistema gratuito e um sistema que é universal, né? Que ele é para todo mundo. O sistema privado ele não dá conta de todas as necessidades da população. Por exemplo, vacina, né? As campanhas de vacina, campanhas de vacinação como sarampo e várias outras, elas são realizadas pelo Sistema Único de Saúde. É impossível que a gente tenha uma rede privada que cubra tudo isso. Aliás, você já parou para pensar como seria enfrentar uma pandemia sem um sistema público de saúde? É o que está rolando nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, por exemplo. Nesse momento de pandemia do coronavírus, a gente também vê quão importante é o SUS quando você olha para o exemplo da Itália, né? Para o exemplo de outros países, né? Então, embora a gente tenha um número baixo de leitos de UTI, embora a gente tenha vários desafios, o SUS ainda é a política mais importante que a gente tem, porque ela é garantida para todas as pessoas, não só para aqueles que têm ou não dinheiro. E o SUS nasceu justamente da luta por mais igualdade no sistema da saúde. Quem estava na linha de frente eram principalmente mulheres periféricas. Na zona leste de São Paulo, por exemplo, surgiu o primeiro Conselho de Saúde do país. Os movimentos de saúde das décadas de 70 e 80 foram fundamentais para impulsionar o nascimento do SUS, como conta pra gente a jornalista Lívia Lima, que mora no bairro Jardim Nordeste, lá na Zona Leste. Então, o modelo que o movimento de saúde da Zona Leste construiu, com os conselhos de representação, com o conselho participativo, ele todo foi depois sistematizado, estruturado para ser a política pública que é fundamental para o SUS até hoje. As mulheres, muitas delas mães, se reuniam para lutar pelos direitos de acesso a uma saúde para todos. Além de conseguirem isso, também acabaram lutando pela emancipação feminina na época. Esse processo delas se mobilizarem para ter posto de saúde, para ter acesso à vacina, que começou lá na década de 70 e 80, fez essas mulheres se tornarem ativistas políticas, né? Antes que elas eram só donas de casa, os relatos que elas me passaram eram muito nesse sentido. Elas se tornaram mais donas das próprias histórias, das próprias vidas. Mas a gente sabe que o nosso sistema único ainda enfrenta muitos problemas para funcionar como deveria.
O SUS nasceu, ele já nasce com um super desafio, né? Que é o subfinanciamento, o desmonte e a gestão desse sistema, né? E isso impacta a política pública em saúde há anos, né? Tornando a questão ainda mais difícil, né? Em momentos de crise como esse que a gente está vivendo. Atualmente, o SUS é mantido com recursos públicos e privados. Em 2016, foi aprovada uma emenda constitucional conhecida como Teto dos Gastos. Ela mudou o valor mínimo que o país aplicava em saúde e outras áreas sociais. A Jéssica conta o que isso afeta na prática. Esse congelamento do financiamento para a saúde, você tem corte de pessoal. Então, de 2019 para cá, teve vários cortes na área da saúde de profissionais, como, por exemplo, das agentes comunitárias de saúde, que cumprem um papel muito importante de fazer essa conexão entre as unidades básicas de saúde e a população. Você teve o fim do Mais Médicos, né, quando vários médicos cubanos voltam para suas casas e você, com isso, deixa muito a periferia desfalcada. O papo não termina aqui. Você pode continuar essa história lendo a série de reportagens produzida pelo coletivo. É só acessar nósmulheresdaperiferia.com.br. Esperamos que leiam, que se reconheçam nessas histórias, que olhem para o SUS com admiração, que defendam o SUS e ainda hoje muito mais nos tempos que estamos vivendo. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo e que o SUS consiga sair ainda mais forte depois de tudo isso. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br, e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota o número: DDD 11 97591 5260. Lave as mãos, se puder, não saia de casa e até mais. Você ouviu o Em Quarentena, podcast produzido pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Para apoiar o nosso trabalho, acesse catarse.me/periferias.